Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. É muito bom estar com você aqui hoje. Vamos agradecer a Deus por esse dia? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que nós estamos aqui, mais um dia, Jesus, no qual nós podemos te louvar, te adorar e aprender da sua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está me assistindo agora e que o Senhor cuide de cada família da nossa igreja e cada família do povo de Deus espalhado na face da terra. Em nome de Jesus, amém. E aí, Arthur, agora é com você. Bom dia, turma! Como vocês estão? Eu sou o Arthur. Bom, se vocês estão bem, ok. Como foi a semana de vocês? Foi boa? A minha também foi ótima, estão tendo online. E aí, como é que tá sendo? Ok, hoje nós vamos rever o tema da semana passada. Começa com ele, se você lembra, parabéns, Noé. Peguem suas bíblias, eu já estou aqui com a minha, né, que a produção me deu, bonitinha. Vocês viram o vídeo da semana passada? Noé, se vocês não viram, volta lá, assiste aquele vídeo e depois vem pra esse, ok? Deus estava muito triste porque os homens estavam ficando cada vez mais malvados. E ele ordenou a Noé que construísse uma arca e levasse seu casal, seus filhos e um casal de cada animal, não da... E veio um dilúvio. Ao final eles foram salvos conforme a palavra de Deus. Agora nós vamos começar com as perguntas. Então vamos começar fazendo algumas perguntas para ver se você realmente entendeu esse texto. Ok. Fala para mim, Arthur. Quantos dias durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. Muito bem, é isso aí. Agora uma outra pergunta. Você acha que foi fácil ficar na arca durante o dilúvio? Nem eu ia ficar. Não foi fácil. Isso eu tenho certeza. Também não. Mas se Deus ordenou, ele teve que ficar junto da família e dos animais, né? Pelo menos alguns animais foram salvos. Sim, né? Um casal de cada, né? E a terceira pergunta? A terceira pergunta? Então vamos lá. A terceira pergunta é: depois do dilúvio, qual foi o sinal que Deus enviou de sua promessa? O sinal é um lindo arco-íris e a promessa é que nunca mais terá um dilúvio. Muito bem. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Um versículo da aula passada. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Agora quem repita comigo, tá sentado. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Quem tá de pé? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Tá sentado. Gênesis 6:8. Nós vamos aprender um novo versículo de hoje. Mas antes, nós vamos louvar ao Senhor todos juntos. É com você, Gabi! Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigantes, mesmo pequenininho você pode ser. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh.
que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser por a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas na porta do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas na porta do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. forte e corajoso como Sansão, Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Olá, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Bom, tô feliz de estar aqui com vocês hoje, ainda que virtualmente. Então, eu vou falar um pedacinho da nossa aula de hoje, que é a parte da memorização do versículo. Vocês sabiam que é muito importante a gente memorizar versículos? Acho que sim, né? Porque a gente sempre fala sobre isso nos nossos cultinhos. E por que é tão importante memorizar? Porque é a palavra de Deus, não é mesmo? É o próprio Deus falando conosco. Ele deixou as escrituras, a Bíblia, para a gente ter acesso ao que está no coração de Deus, ao que Ele deseja falar conosco, o que Ele quer falar para nós. Então, nós achamos muito importante, consideramos muito importante a memorização de versículo para estarmos perto de Deus, sabemos o que Ele quer para nós, e isso nos fortalece também quando a gente estiver passando por um momento difícil, quando a gente precisar ajudar alguém, quando a gente quiser pecar, a gente vai lembrar da palavra de Deus e vamos estar mais fortalecidos. Bom, eu vou pegar aqui na minha Bíblia e vou abrir no primeiro livro da Bíblia. Você sabe qual que é o primeiro livro da Bíblia? Sabe qual que é? Gênesis, muito bem. É o primeiro livro da Bíblia. Tem várias histórias nesse livro. Bom, eu vou ler aqui. Nós vamos localizar o capítulo 50. O capítulo é aquele número maior. E o versículo 20, que é aquele número menor. Então, vamos localizar. Imagino que você já está com a sua Bíblia aí, né? Então, só abrir no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Se eu começar a ler aqui, você ainda não tiver localizado,
Pede para quem estiver aí perto de você pausar o vídeo. Se precisar de ajuda, pede ajuda para localizar. E vamos ler juntos, tá bom? Pode ser que esteja um pouco diferente, porque as versões são diferentes em cada Bíblia, né? Mas vamos lá. Aqui está, estou com a minha Bíblia aqui, ó. E vamos ler. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Bom, esse versículo aqui, eu vou colocar para vocês aqui na tela também, para vocês acompanharem junto comigo. Muito bem, então é o versículo que eu acabei de ler aqui para vocês, né? Tá? Vocês planejaram o mal contra mim. É alguém que tá falando, né? Quem será que é esse personagem? Você já sabe? Bom, na história de hoje, que a tia Aline vai contar daqui a pouco, vocês vão saber. Então, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só, esse versículo está falando que Deus consegue transformar algo ruim em algo bom, transformar o mal em bem. Esse é um Deus muito poderoso, não é mesmo? Então, se você já tem um relacionamento com esse Deus, já aceitou Jesus no seu coração, você pode ter certeza, andar tranquilo, sabendo que mesmo que alguma situação ruim aconteça, alguém planeje o mal, qualquer situação, Deus pode transformar isso em algo bom, tanto para trabalhar no nosso próprio coração, coisas que a gente precisa mudar, melhorar, como também para trabalhar na vida de outras pessoas, que é o que esse versículo está falando aqui, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então Deus tinha um propósito ali, ele transformou o mal na vida de uma pessoa em bem, para preservar a vida de muitas pessoas, para salvar a vida de muitas pessoas, olha só. E se você ainda não tem um relacionamento com esse Deus, não aceitou Jesus, você pode fazer isso hoje. Você pode pedir para Jesus vir morar no seu coração e viver com essa segurança, com essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele pode transformar, se Ele quiser, o mal em bem e que Ele nada foge do controle dele. Ele está sabendo tudo o que está acontecendo ali, ó. Então, se você ainda não aceitou, você pode aceitar Jesus e vir para pertinho desse Deus que controla todas essas coisas e que é tão poderoso, que pode transformar o mal em bem. Agora, vamos então ouvir a história para descobrir que personagem que falou esse versículo. E depois a gente volta para tentar memorizar um pouquinho mais esse versículo, tá bom? Até daqui a pouco. Você já sabe quem é o personagem que falou o versículo que a tia Mami ensinou pra gente? Vou dar uma dica. A música que nós cantamos hoje fala o nome do bisavô dele. Amigo de Deus como Abraão. Pois é, José, a pessoa de quem nós vamos ouvir a história hoje, era bisneto de Abraão. E a história que nós vamos ouvir está aqui no livro de Gênesis, nos capítulos 39, 40 e 41. José, ele era filho de Jacó e ele tinha 11 irmãos homens. Eles eram 12 filhos e os seus irmãos planejaram e fizeram um mal contra José. Eles venderam José como escravo. Imagina só, os próprios irmãos venderam ele como escravo. E ele foi parar lá no Egito. Foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, que era um homem muito rico, um homem muito importante lá no Egito, que tinha muitos escravos na sua casa, e José foi trabalhar lá com ele. Só que José, ele era diferente, ele era uma pessoa especial, porque ele era uma pessoa que temia Deus, ele era um servo de Deus. E Potifar viu que José era alguém muito habilidoso. Então, ele se transformou José no mordomo da casa dele, que era o principal servo. E tudo que ele fazia na casa de Potifar, José fazia com carinho,
com zelo, com diligência, de forma a agradar a Deus. E tudo que ele fazia prosperava. E José era um rapaz novo, era um rapaz bonito. E um tempo depois, a mulher de Potifar ficou apaixonada por José. Mas José sabia que ele não poderia ter nenhum tipo de contato com ela, porque isso seria um pecado contra Deus. O pecado é algo muito sério diante de Deus. O pecado é algo que Deus abomina. José sabia que Deus é um Deus santo, que não gosta do pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu vejo, que eu penso, que não agrada a Deus. Quando eu desobedeço os meus pais, quando eu falo uma mentira, quando eu tenho vontade de fazer o mal para alguém, todas essas coisas são pecados. E o pecado nos afasta de Deus. E José sabia que se ele fizesse um pecado, ele ficaria longe de Deus. E ele não queria ficar longe de Deus. E por isso, quando a mulher de Potifar um dia chegou para ele e falou assim: vem aqui, José, vem aqui para a gente ficar juntos, vamos aproveitar que o meu marido não está em casa, vem aqui, eu quero que você venha comigo para o meu quarto. E José falou: não, eu não vou, eu não posso fazer isso. Ela foi tentar agarrar José e José fugiu correndo. E quando ela foi tentar agarrar José, ela foi tão perto dele que ela segurou um pedaço da roupa dele. E José fugiu correndo, sem roupa. Ele preferiu fugir do que ficar e fazer o que era errado. E a mulher de Potifar ficou com tanta raiva do que José tinha feito, ficou com tanta raiva que José não quis ficar com ela, que ela inventou uma mentira a respeito dele. Ela foi até o marido dela, foi até Potifar e falou para Potifar que José, ele queria agarrar ela. E Potifar mandou José para a prisão. José foi preso por algo que ele não tinha feito. José levou uma punição por uma coisa que ele não fez. Talvez você esteja se sentindo que você está levando uma punição também por algo que você não fez durante essa quarentena. Não é verdade? Porque não é culpa sua que as pessoas estão ficando doentes, não é culpa sua que tem um vírus que está acontecendo por aí, está passando aí na casa de muitas pessoas. Mas mesmo que você não tenha feito nada para essa situação, você pode estar sentindo que você está levando uma punição. Porque você não pode sair na rua, não pode ir para a escola, não pode ver os amigos, visitar a família. Mas saiba que mesmo no meio do que está acontecendo, Deus continua sendo Deus. E mesmo que o que está acontecendo agora esteja sendo ruim para você, Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem um plano perfeito. No plano perfeito de Deus, todas as peças se encaixam. E Deus estava com José, mesmo lá na prisão. Deus estava o tempo todo com José. A Bíblia fala, no livro de Gênesis, no capítulo 40, a Bíblia fala: a Bíblia fala, no livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 20, que José foi lançado na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, que era o faraó na época do Egito. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro era o homem responsável por cuidar dos prisioneiros. E José passou a ajudar o carcereiro nas suas funções. E tudo que José colocava a mão prosperava. A Bíblia fala que no versículo 23 do capítulo 39, que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. José, mesmo na prisão, mesmo confinado naquele espaço, ele continuava sendo um servo de Deus e continuava obedecendo a Deus em todas as suas atitudes. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar ali. Se ele ia ficar uma semana, um mês, um ano.
Mas tudo que ele fazia para a glória de Deus. A gente também não sabe quanto tempo mais vai durar a quarentena. Mas tudo que nós fizermos nesse momento, nós também precisamos fazer para a glória de Deus. E a fama de José começou a crescer naquele ambiente. Logo, todos os prisioneiros sabiam quem ele era. Até que um dia, 2 prisioneiros vieram conversar com ele. Depois que o carcereiro tinha falado. Um dia, o copeiro e o padeiro do rei foram presos. Porque os 2 fizeram algo que o faraó, que era o rei do Egito, não gostou. E aí os 2 foram para a prisão. Tanto o padeiro quanto o copeiro. O padeiro era o homem que fazia os pães e o copeiro era o homem que servia a comida e as bebidas para o faraó. E os 2 que estavam lá presos, eles tiveram um sonho. Os 2 tiveram sonhos diferentes na mesma noite e ficaram muito intrigados com o que tinha acontecido. E aí eles foram contar o sonho para José. Primeiro, o copeiro. Ele falou para José que ele sonhou com uma videira, que é a árvore que faz as uvas, e que essa videira deu 3 ramos e que ele pegava as uvas, espremia e colocava no cálice para entregar para o faraó. E José disse para ele o significado desse sonho. Ele falou: olha, meu amigo, os 3 ramos da videira representam 3 dias. Daqui a 3 dias, você vai voltar a ser copeiro do rei. Vai voltar a servir o faraó na sua taça. Você vai ser recolocado no seu lugar. E aí o padeiro, quando ele ouviu a interpretação que José fez do sonho do copeiro, ficou feliz e falou: opa, vou contar o meu sonho também. E aí ele contou o sonho dele para José. O padeiro contou para ele o que ele tinha sonhado. O copeiro um dia, o copeiro e o padeiro do faraó foram presos. Os 2 fizeram coisas que o faraó não gostou e os 2 foram presos. E aí, uma noite, os 2 tiveram sonhos. Cada um teve um sonho. E eles ficaram muito intrigados. Não sabiam o que significavam aqueles sonhos. Naquela época, as pessoas tinham muita expectativa sobre os seus sonhos. E algumas pessoas tinham um dom para interpretá-los, para trazer o significado desses sonhos. E José era uma pessoa que tinha esse dom. Deus havia dado a José a habilidade de interpretar os sonhos. E aí, o padeiro, quando ficou sabendo deste talento que José tinha, foi procurar José para contar a ele o seu sonho. Ele falou: eu sonhei com uma videira. A videira é a árvore que dá as uvas. E essa videira tinha 3 ramos. E cada um desses ramos produziu uva. Eu pegava essas uvas, amassava, colocava dentro da taça o suco e servia ao faraó. O que o meu sonho quer dizer? E José contou para ele. O seu sonho significa o seguinte: cada um dos ramos da videira representa um dia. Daqui a 3 dias, você vai voltar a ser copeiro do rei. Você vai voltar a servir o rei, servir o faraó, a taça na mão dele. Você vai ser restaurado à sua posição de copeiro-chefe. O copeiro ficou muito feliz quando ele ouviu a interpretação do sonho. E José falou para ele: por favor, lembre-se de mim quando você estiver lá com o faraó. Lembre-se de mim que te ajudei aqui, que falei do seu sonho. E aí, quando o padeiro escutou a interpretação que José tinha dado do sonho, ele falou: ah, eu vou contar o meu sonho também. Se essa interpretação que ele deu foi boa, né? Quem sabe o meu também foi um sonho bom. E ele contou para o José o que ele tinha sonhado. O padeiro era o homem que fazia os pães
do faraó. E ele falou, eu sonhei que eu estava com 3 cestas na minha cabeça, que continham pães. Mas aí vinham uns corvos, umas aves, e começavam a comer os pães da cesta que estava na minha cabeça. O que isso significa? E aí José falou para ele, os 2 sonhos são parecidos, mas na verdade, senhor padeiro, as 3 cestas, no seu caso, também representam 3 dias. Só que daqui a 3 dias, você será condenado. Você será enforcado pela ofensa que você fez ao faraó. E você irá morrer. O padeiro ficou muito chateado com aquela interpretação do sonho que José falou para ele. E depois de 3 dias aconteceu exatamente isso. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou a ser copeiro do rei. Mas infelizmente ele esqueceu de José. Quando ele estava lá com o faraó, tranquilão, ele se esqueceu de José na prisão. E José ficou muito chateado. Mas ele continuou confiando em Deus e tendo fé de que Deus ia cuidar dele e de tudo que ele fizesse. E depois de 2 anos que ele estava lá na prisão, depois de 2 anos que ele tinha falado com o copeiro sobre o seu sonho, o faraó teve um sonho. O faraó sonhou com 7 vacas. 7 vacas saudáveis que saíam do rio Nilo. E em seguida saíam 7 vacas muito magras, esqueléticas, com uma expressão doente. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E continuavam magras. O faraó acordou muito agitado, preocupado, voltou a dormir e teve um outro sonho. Ele sonhou com 7 espigas lindas, saudáveis, e 7 espigas muito secas. E da mesma forma, as 7 espigas secas engoliam as 7 espigas saudáveis. E ficavam lá as 7 espigas secas. E o faraó acordou muito agitado, não conseguiu mais dormir, chamou todas as pessoas do palácio e falou, eu quero saber quem vai me dizer o que o meu sonho significa. O faraó ficou muito preocupado. E todos os seus sábios do reino, nenhum deles sabia o que significava aquele sonho. Nenhum deles pôde trazer a ele a solução que ele precisava. O faraó ele tinha um problema. E ninguém poderia dar a solução dele para esse problema. E eu e você, nós também temos um problema. Maior do que a quarentena, maior do que as dificuldades humanas. O problema do nosso pecado, só Deus pode resolver. E Deus tem um plano maravilhoso para que eu e você não ficássemos separados dele por causa do nosso pecado. O nosso Deus é um Deus santo, um Deus perfeito, que fez tudo o que existe. Mas nós, todos nós, eu, você, sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, todas as pessoas da terra, nascemos com vontade de fazer o que é errado, o pecado. E o pecado nos deixa assim, ó, com o nosso coração sujo, cheio de coisas ruins e separados de Deus. Mas Deus tinha um plano maravilhoso para que eu e você não ficássemos separados dele por causa do nosso pecado. Deus mandou Jesus, seu único filho, para derramar o seu sangue por mim e por você, para limpar o nosso pecado. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há perdão. E para os nossos pecados serem perdoados, para o nosso problema do pecado acabar, Jesus morreu na cruz por nós. Para o nosso coração ficar um coração limpo, sem pecado, e para que eu e você pudéssemos estar perto de Deus. Jesus, o Filho perfeito de Deus, veio na terra
para tirar todos os nossos problemas, para limpar o nosso coração, para nos deixar perto de Deus. Jesus é a solução para o problema do pecado. E Deus, ele também tinha uma solução para o problema do faraó. O faraó tinha ficado muito nervoso, muito preocupado, porque ninguém conseguia dar a ele a interpretação do seu sonho. Foi então que o copeiro-chefe se lembrou de José e contou ao faraó o que José havia feito. Ele disse ao faraó: quando eu estive preso, junto com o padeiro, um jovem hebreu interpretou os sonhos que nós tivemos na prisão e tudo que ele falou aconteceu. O faraó ficou muito impressionado e falou: então, rápido, tragam esse rapaz aqui. E mais do que depressa foram buscar José na prisão. Ele tomou um banho, fez a barba e se apresentou na presença do faraó. E o faraó contou para ele o que ele havia sonhado, com as 7 vacas gordas sendo engolidas por 7 vacas magras e as 7 espigas saudáveis e cheias sendo engolidas por 7 espigas secas e fracas. E José deu ao faraó a interpretação do seu sonho e disse: faraó, na verdade os seus 2 sonhos são o mesmo, porque as 7 vacas gordas e as 7 espigas saudáveis representam 7 anos de muita fartura e abundância na terra do Egito. Da mesma forma, as 7 vacas magras e as 7 espigas fracas representam anos de fome que virão após esses 7 anos de fartura. A fome que virá depois da abundância e da fartura será uma fome tão rigorosa que as pessoas não irão nem mesmo se lembrar do tempo de fartura. E esse sonho veio ao faraó 2 vezes, porque essa questão já foi decidida por Deus. E aí, José deu um conselho para faraó, vindo da parte de Deus. Como diz no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão no Egito, para que a terra não seja arrasada. José deu ao faraó o conselho que veio da parte de Deus, para que o povo do Egito pudesse guardar 1/5, que significa 20% de todo o alimento durante os anos de fartura, para que dessa forma eles pudessem se alimentar nos anos de fome. E o faraó ficou muito impressionado com o que José disse. Tão impressionado que ele falou para todos no reino: será que nós vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? E o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. O faraó transformou José na pessoa mais importante do reino. Ele só não era mais importante do que o próprio faraó. José se tornou governador do Egito. Deus esteve com José o tempo todo. O tempo que ele estava na prisão, depois que ele saiu da prisão. Deus está sempre conosco, o tempo todo. E nós podemos, como José, aprender a fazer o melhor da situação que nós estivermos. José, durante o tempo que ele esteve preso, ele nunca reclamou, ele sempre fez tudo o que foi dado para ele fazer com alegria e sempre fez tudo para a glória de Deus. Você também pode fazer isso aí na sua casa, durante esse tempo de quarentena. Ajudar a sua família a arrumar a casa, fazer as suas tarefas com alegria
e confiança em Deus. E Deus irá te ajudar e cuidar de você, da mesma forma que Ele fez com José. Deus pode transformar o mal em bem, como Ele fez com José. Vamos relembrar o nosso versículo de hoje? E aí, vocês conheceram o personagem da história de hoje? Era José, né? Ah, muito bem. Gostaram da história? Vamos então, agora, ter um momento para nós memorizarmos um pouco mais o versículo, porque se a gente vê uma vez só, ler uma vez só, ouvir uma vez só, é difícil para memorizar, né? A gente pode até lembrar na hora, mas depois a gente pode esquecer. E o que a gente quer é guardar esse versículo no nosso coração para a gente não pecar contra Deus. Então, de volta aqui para o nosso versículo. Vocês planejaram um mal contra mim. Então, os irmãos de José planejaram um mal contra ele, não foi? Mas Deus o tornou em bem. Deus fez daquilo ele se tornar uma pessoa muito reconhecida, muito importante, e para tudo isso com um propósito, para preservar a vida de muitas pessoas que foram beneficiadas, que foram ajudadas pela inteligência de José, por tudo que José fez ali. E Gênesis 50:20, que é onde está o nosso versículo. Agora eu tenho um desafio aqui para vocês. Vocês estão vendo aí 4 figuras, 4 carinhas que representam emoções. Tem a número 1, a número 2, a número 3, a número 4. Quero ver aí, ó, qual carinha você consegue imitar? Consegue imitar todas essas carinhas? Ó, número 3 tá assim, ó. Você pode imitar aí, pergunta pra pessoa se tá do lado, se tá parecida mesmo, ou se você só tá enganando, se só tá mais ou menos. Mas vamos pro nosso desafio aqui. Nós temos 4 carinhas e eu quero pedir para vocês escolherem 2 que representem o mal e o bem. Então, uma carinha representa o mal e a outra carinha representa o bem. Pensa aí, se você acha que você pode escolher 2, né? Porque uma é pro mal e outra pro bem. Então, tem opção aí, 1, 2, 3 e 4. A primeira carinha tá assim, ó. A segunda tá assim, né? O que será que significa essa carinha? A 4 tá assim. Bom, já pensou aí? Se eu vou colocar a resposta aqui, hein? Tá na próxima parte aqui vai ser a resposta. Se você ainda não conseguiu pensar direito, não tem uma resposta, pede para alguém pausar o vídeo aí para você conseguir pensar melhor, tá bom? Mas ó, vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Escolheu 2 números? Então vamos revelar aqui qual carinha sumiu. A carinha 2 e a carinha 4. Sobrou a 1 e a 3. Opa, 1 e 3. E a carinha 1 tá assim. Agora tá muito fácil, né? E a carinha 3 tá assim. Você acertou? Essas daqui? Foram essas 2 que você tinha escolhido? Bom, vamos lá. Agora, qual carinha que representa o mal? E qual carinha que representa o bem? Será que você acertou? Vamos ver? Ah, essa aqui é o mal. E essa carinha representa o bem. Muito bem. Será que você acertou? Acertou uma e a outra não? Bom, não estava muito difícil, né? Acho que não. Mas independente se você acertou, se você errou, agora vamos repetir juntos esse versículo para a gente memorizar? Então vai, todo mundo junto, hein? 1, 2, 3. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Deu para falar junto? Bom, chama quem tá aí perto de você também para participar, tá bom? Para te ajudar, porque a palavra de Deus é para todo mundo, é para toda a família. E aí, vamos de novo?
Mas agora eu quero ver só quem está em pé para falar. Vamos lá? Eu tô em pé, vou falar também, tá? Então, 1, 2, 3. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. E aí, conseguiram falar? Agora só quem está sentado vai falar. Eu não vou falar agora porque eu tô em pé, tá bom? Então, 1, 2, 3. Muito bem. Agora vamos ver só quem está de meia vai falar, hein? Quem tá de meia vai falar o versículo junto. E eu não tô de meia, então não vou falar esse também. 1, 2, 3. Muito bem! E agora, para a gente encerrar, quero que fale o versículo quem tá com uma roupa estampada. Ó, eu tô com uma blusa listrada aqui. Pode ser um bichinho, qualquer roupa estampada que você tiver. Quem tiver com uma roupa estampada, vai falar junto o versículo, tá bom? 1, 2, 3. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Muito bem! E aí? Só para a gente, então, encerrar aqui todo mundo. Quantos versículos você falou aí? Falou todos? Não, né? Porque um era quem estava em pé, outro era quem estava sentado. A não ser que na hora que foi do em pé, você ficou em pé e na hora de sentar, você ficou sentado. Mas o importante é a gente memorizar esse versículo. Então, agora, para a gente encerrar, todo mundo junto, vamos falar com bastante força. Bem, não precisa gritar também muito, né? Mas com energia, com vontade, que é a palavra de Deus que a gente está memorizando. Então, 1, 2, 3. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. E aí, deu para decorar? Bom, espero que sim. Então, até a próxima. Um beijo. Eu quero ver quem vai conseguir memorizar o versículo para a próxima semana, hein? E agora, nós vamos ouvir um louvor congregacional, que é um louvor que nós cantamos na igreja, com todos reunidos. Vamos juntos? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Aleluia. Amém. Que Deus seja glorificado. Deus te abençoe. Crianças, aqui é o Pastor Alex e que bom que você assistiu esse vídeo super divertido, né? Então, vamos ser como José. Vamos confiar no Senhor, vamos ter sonhos e vamos crer que Deus está no controle de tudo. E eu quero convidar você para a gente orar juntos. Vamos orar aí na sua casa? Então vamos orar. Obrigado, meu Deus, por este momento tão especial, por esta aula, por esse culto infantil. Que o Senhor abençoe todos os professores, dando capacidade e perseverança, e abençoe todas as crianças que participaram desse culto, que elas possam crescer na Tua graça, no conhecimento de quem Tu és, serem salvas pelo Senhor e Te amarem de verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém! Então, a gente espera vocês no próximo domingo, no próximo culto. Tchau, tchau. Deus abençoe.